Seja muito bem-vindo a essa websérie Os Segredos para o Sucesso de uma Obra. Hoje nós vamos estar tratando aqui toda a visão que o engenheiro deve ter dentro do canteiro de obras para que realmente consiga gerenciar e executar uma obra com sucesso. E agora eu trouxe você aqui para a prática para mostrar realmente como de fato fazer a gestão, o planejamento, o controle direto do canteiro de obras. Primeiro ponto que eu quero certificar aqui: não seja nenhum tocador de obras. Tocador de obras é aquele cara que simplesmente não sabe nem o que está fazendo, não sabe onde quer chegar e simplesmente sai tocando a obra com a barriga. A visão realmente do gestor de obras, do engenheiro de sucesso, é você ter a visão geral de tudo que será executado. Muita gente acha que planejar é montar um cronograma, é simplesmente pegar ali e colocar as datas. Planejar nada mais é do que você enxergar no futuro aquilo que você precisa executar hoje. É você já conseguir antecipar os erros dentro do canteiro de obras. É você conseguir, de fato, fazer um sequenciamento construtivo com o menor prejuízo, com o menor custo possível, o menor erro dentro do canteiro. Você saber ali a quantidade de profissionais que tem no canteiro de obras, como que vai ser executado aquilo, os processos construtivos, ter tudo em mente, na palma da mão, tanto nos processos quanto ao tempo, quanto a escopo, qualidade e custo do empreendimento. Tudo isso você deve levar em consideração antes mesmo de iniciar o empreendimento. Então vamos comigo, que agora está apenas começando e eu vou passar aqui o passo a passo de como você fazer uma gestão de grandes, pequenas e médias reformas, qualquer tipo de obra. Vamos? E para a gente começar aqui, eu vou falar agora do primeiro tópico, que é como planejar uma obra de forma assertiva. O que é a visão que você deve ter no canteiro de obras para realmente conseguir fazer uma gestão eficaz aqui no canteiro? Começando aqui pelo primeiro tópico, para você montar um bom planejamento e você ter uma visão assertiva no canteiro, é você ter bem mapeado e saber exatamente como são os projetos da obra. É de suma importância que o gestor tenha domínio total de todos os projetos. O que eu mais vejo são gestores simplesmente tocando obra, sem saber o que vai ser executado logo à frente, sem ter pleno domínio aqui de como que será executado, dos projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico. Quando você vai fazer a execução do empreendimento, você já tem que ter o projeto construído na sua mente, saber quais pilares estão aonde, onde que morre o pilar, onde nasce outro pilar em outra laje, quais os nomes aqui de cada bloco, B3, B2, B7, B8, saber a quantidade de aço que vai aqui para vocês de fato conseguir fazer uma gestão eficaz. Quando você consegue enxergar a obra já construída só na sua mente, tudo se torna muito mais fácil. Você já consegue antecipar os erros, você já consegue enxergar a médio e longo prazo o que deve ser executado agora e vem evitar qualquer tipo de erro que tenha que ser refeito depois. E se você não souber exatamente o que deve ser executado, você não consegue fazer ali o sequenciamento das etapas construtivas, você não consegue ali ter o domínio de fato da obra na sua mão, você não consegue estar delegando as tarefas, você não consegue enxergar o que deve ser executado. Por isso é muito importante você entender todos os projetos ali e saber como realmente irá executar. Para fazer o bloco, todos os blocos a gente faz alvenaria de forro, tá? Até por questão de qualidade, para não perder a questão de desidratar o concreto na hora da concretagem. E aí o que a gente estava fazendo? A gente estava gastando, para fazer os blocos menores, você pode ver que ali ó, o tijolo está deitado. Então estava trabalhando ele igual estava trabalhando num bloco grande. Só que a gente falou, pô, por que eu estou trabalhando com ele aqui? Porque o tijolo, a gente não pegou um tijolo, não precisa um tijolo de melhor qualidade. Pode ser um tijolo inferior. Só que a gente verificou que, poxa, por causa de poucos centavos no tijolo, eu posso pegar um tijolo de melhor qualidade, igual aquele ali atrás, e colocar ele em pé. Lógico que em blocos grandes ainda vou continuar trabalhando ele deitado. Mas trabalhar com ele em pé, tem a economia de massa, tem a economia de cimento, tem a economia de areia. Então a gente acabou economizando a quantidade de tijolos e do próprio tijolo. Então você tem a economia de quantitativo do tijolo. Então, no final das contas, aquele tijolo que era um pouco mais caro, não ficou... sai mais barato do que se fosse. Então é onde o engenheiro de obra tem que estar atento, observando. Isso.
E agora entramos no nosso segundo ponto, que é nada mais, nada menos do que você entender como serão os processos construtivos e o sequenciamento das atividades dentro do canteiro de obras. Por quê? Aqui, como nessa obra que nós estamos aqui agora, toda a estrutura é em concreto armado e utilizada alvenaria convencional. Aí existem vários tipos de estrutura que você tem no empreendimento, como essa estrutura em concreto armado, temos estrutura metálica, alvenaria estrutural, drywall, ou seja, você entender o método construtivo. Porque se você não entender como que vai ser executado, você não consegue ali montar um cronograma com as atividades sequenciais do que deve ser executado no canteiro. Vou dar um exemplo para vocês, igual nesse pilar aqui. Para a gente fazer esse pilar como um método construtivo em concreto armado, a gente tem um sequenciamento para essa etapa. Quando a gente acaba de bater a laje aqui, a gente vai fazer aqui a marcação do pilar para realmente assegurar que ele está no local correto. Depois a gente coloca a armação dessa armadura já armada ali dentro. Espera aí que a gente está em obra, é assim mesmo. Agora vai, vamos continuar. Primeiro a gente faz a marcação do pilar para assegurar que ele está no local correto. Depois a gente vem com a armadura dentro dele. Depois faz o fechamento com as formas. Depois vem fazendo o travamento. Esse aqui é o método e um processo construtivo que a gente utiliza para o pilar. Ou seja, nesse caso aqui é um pilar em estrutura de concreto armado, então tem esse sequenciamento. Se fosse um pilar em estrutura metálica, seria totalmente diferente. Então eu preciso analisar e entender para saber como que eu vou dar sequência nas minhas atividades. Portanto, esse segundo ponto então é de suma importância você entender como será o método construtivo para você saber como realmente montar o sequenciamento e o cronograma da sua obra. Que é justamente o terceiro passo que a gente vai entrar agora, que é elaborar, depois que você entender o projeto e entender os métodos construtivos, você vai fazer o quê? Montar EAP e, consequentemente, o sequenciamento do seu cronograma. Você abriu tudo aqui, não foi? Você abriu tudo, fez os blocos, depois começou a aterrar. Isso. Melhor foi. Na verdade, eu vim soltando, cavando os blocos, concretando e já vim fazendo, né? Aí esses pedaços que eu já fui soltando, já acabei aquilo lá, já vim cavando esse. Aí eu vim aterrando, aquela parte já aterrei. Agora eu vou aterrando de cá pra lá, a hora que vier descavando de cá, já vou aproveitando a terra dela aqui pra aterrar. E aí na hora da concretagem aqui, a gente vai concretando e já vai jogando terra. Mas essa questão de estar jogando terra, eu reparei isso No vídeo, né? Tem alguma questão da força do concreto? Tem. Porque o que a gente faz? Se eu jogar terra agora, eu tenho risco da terra fazer assim com alvenaria. Então, na hora da concretagem, o concreto vem subindo, eu vou jogando terra, igualando a altura do. Eu imaginei isso na hora que eu vi, na hora que eu falei, pô, se eles estão fazendo junto com a concretagem, deve ter um porquê, sim. E aí eles vão fazer depois. Bom, então agora eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz agora nessa etapa do planejamento, que é do cronograma. O que a gente deve pensar, por onde iniciar. Depois que a gente entendeu os projetos aqui, como que funciona, cada etapa, cada área aqui dos projetos em si, entendemos a metodologia construtiva da empresa também, o tipo de obra, que esse é um fator muito importante, né? Os métodos construtivos. E aí agora a gente entra aqui para o nosso cronograma. Para assim a gente agora montar a EAP, que é estrutura analítica do projeto, onde a gente vai listar todas as atividades a serem executadas na nossa obra. E assim dividir ali em pequenos pacotes de trabalho. Após feito isso, a gente vai traçar um sequenciamento e assim uma duração para aquela atividade. Nesse ponto a gente vai analisar quantos profissionais a gente precisa, o recurso para cada serviço ser executado. Dessa forma a gente traça nosso planejamento a longo prazo, o nosso cronograma a longo prazo, para saber exatamente o que deve ser executado e conseguimos seguir aquilo aqui durante a execução. Que veja, eu separei aqui fundação, estrutura, alvenaria, tem embasamento, torre base, rooftop, separando pelas áreas do prédio, porque são áreas distintas que dá para fazer execuções distintas, ou seja, a gente separa ali, por exemplo, até chegar no rooftop, que tem garagem, depois tem alguns outros apartamentos que não é do tipo, depois tem a área de lazer, e a gente separa e depois entra a torre do prédio mesmo. Então aí a gente separa aqui e dentro de cada uma a gente detalha a estrutura por pavimento. Veja aqui um exemplo dessa EAP, são alvenaria. Aqui nós temos as prumadas de incêndio, infra de elétrica, climatização,
teto, impermeabilização externa, instalação de piscina, chapiço, contramarco, enfim, todas as atividades, todos os serviços aqui mencionados. A partir disso aqui agora a gente vem colocando as durações, as estimativas de durações e as datas de início e término, fazendo sequenciamento, colocando as datas de início e término. Através do nosso cronograma a gente consegue analisar aqui o nosso caminho crítico, o que deve ser executado, quais as atividades serão executadas nos próximos meses. Aqui a gente já faz a atualização, ó, como você pode ver nesse planejamento aqui, a gente está adiantado perante a nossa linha de base. A linha de base é essa linha cinza aqui, e o azul é o nosso executado. Ou seja, a minha atividade está antecipada com relação ao previsto. Então aqui eu faço todo o controle do nosso cronograma também. Agora um ponto importante que eu quero deixar para vocês. Cronograma é para ser mexido. A única certeza que eu tenho de um cronograma é que ele nunca vai ser executado exatamente como eu fiz. O cronograma é para ser atualizado durante todo o mês. O cronograma não é para ser seguido à risca. O cronograma é apenas o seu norte a ser seguido. É o seu caminho que você vai olhar e dizer, eu tenho que seguir por aqui. Ao longo da execução, você traça um planejamento aqui e ao longo da execução você vai aqui, ó. Ou seja, o cronograma ele vai te dar um norte de qual caminho seguir. E assim você vai seguindo na execução, analisando se está dentro ou fora daquilo que foi previsto. Então esse é um ponto primordial dentro do nosso planejamento, é a gente estimar aqui as nossas durações, ou seja, fazer a gestão de tempo do nosso empreendimento, para garantir que será realmente entregue dentro do prazo estipulado, fechou? Então é isso aí, agora o próximo passo é o que? A gente fazer de fato um orçamento para a gente fazer a nossa gestão de custo dentro do empreendimento. Bom, e agora mais um tópico aqui que complementa a parte de planejamento da nossa obra, que é você o quê? Fazer todo o orçamento do empreendimento. Você entender nesses métodos como que vai ser a compra, analisando o local, aqui tem distribuidor para atender aquilo que necessita, ou você vai ter que fazer frete de todos os materiais, é uma cidade pequena, uma cidade grande, tem todos os fornecedores, não tem? Tudo isso tem que ser analisado na hora de você montar o orçamento, porque senão seu orçamento pode sair muito furado. E aí, a partir disso, tendo todas as perspectivas de tudo que vai ser executado de forma detalhada, você consegue montar o seu orçamento. Lembrando, projeto para um orçamento não é simplesmente uma planta baixa. Projeto é você ter o memorial descritivo, você ter os quantitativos, você ter todo o detalhamento de tudo que vai ser utilizado dentro da sua obra. Quanto mais detalhado for, mais específico, e quanto mais detalhado e mais específico for, mais assertivo você vai ser no seu orçamento. E aqui, quando eu falo orçamento, a gente tem que ter uma definição bem clara do tipo de orçamento que você quer para fazer o controle da sua obra. Existe aqui cerca de 5 tipos de orçamento. Orçamento de viabilidade, que é quando você está fazendo um estudo inicial de um projeto, que ele te dá uma margem de erro ali de até 30%. Depois nós temos a estimativa de custo, que tem uma margem ali de acerto entre 20%. Depois nós temos o orçamento preliminar. Depois a gente tem o orçamento detalhado e nós temos o que? O último nível de orçamento, que é o orçamento executivo, que é esse orçamento aqui na qual eu tenho todo o detalhamento preciso de tudo aquilo que eu estou executando de fato na minha obra, onde a gente faz um levantamento específico de todos os cômodos, tudo que vai em cada ponto, compatibilizando ali com o memorial descritivo. Igual você pega um prédio dessa magnitude aqui, são muitos detalhes que precisam da devida atenção, vários tipos de acabamento. Então por isso que a gente tem que ter uma assertividade muito grande. E para ter uma assertividade assim, a gente precisa de uma especificidade naquilo que será executado. Então por isso que a gente entende muito bem o método construtivo, o que vai naquele método construtivo, como que é feito aquele método construtivo, o que precisa de mão de obra e de material, de equipamentos, enfim. E a partir disso a gente monta esse orçamento, que aqui, só para vocês terem uma ideia, a supraestrutura, a gente divide aqui por aço CA50 e 60, arame recozido número 18, forma dos pilares, concretado dos pilares, locação de escoras metálicas, escoras especiais, cimbramentos mais formas Pavimplus, forma das vigas, formas da laje, fretes para fazer frete diverso. Dentro dos fretes e dentro disso aqui tem todo um detalhamento ainda. Só para vocês terem uma ideia, todo o detalhamento do aço de cada pavimento,
aqui arame para cada pavimento, temos a concretagem dos pilares para cada pavimento, fretes, são os fretes que vão ser necessários aqui para cada um dos materiais necessários. E aí dessa forma a gente consegue ter uma assertividade muito grande com relação ao que deve ser executado no canteiro de obras. Dessa forma, a chance de termos um acerto no final da obra com relação àquilo que foi previsto é muito grande. Por isso, essa é uma parte fundamental no nosso empreendimento, no nosso planejamento, para que a gente possa ir para o canteiro de obras sabendo já quanto que custa tal serviço, quanto que a gente pode gastar aqui, o que está previsto para essa tarefa, para essa atividade, e dessa forma aí a gente consegue fazer um controle financeiro muito assertivo durante a execução do empreendimento. E um ponto importante, a forma como você vai montar o seu orçamento tem que ser já pautado em como você vai fazer o controle financeiro. Aqui, cada mês a gente pega tudo que foi gasto, analisa para onde que foi aquele custo, a gente faz um centro de custo para cada etapa da obra, para cada serviço, e dessa forma a gente analisa mês a mês o que foi gasto em cada item, para assim, no final do mês a gente fazer a análise e verificar se foi gasto dentro daquilo que foi previsto ou não. E assim a gente toma as ações necessárias para realmente manter a obra dentro do prazo, custo e qualidade prevista. Portanto, essa aqui é esse tópico. Fechamos esse tópico aqui, que é de orçamento, que é um dos principais para a gente fazer a gestão do custo do nosso empreendimento. Hoje, poucas empresas têm planejamento. Pouquíssimas. Isso, através de números que eu peguei, na verdade eu comecei a ir para essa área por causa disso. Eu fiz pesquisa no mercado. E tanto pesquisa de analisar, de pesquisa pronta mesmo, quanto eu fui no mercado e comecei. Então hoje, aí um estagiário, por exemplo, cara estagiando, cara mal coisa, qualquer diferencial que ele faz ali, cara, o cara já é visto com outros olhos. Entendeu? Então se o cara não tem um planejamento, fala assim, não, vamos montar no Excel, não é nem no Project. Vamos montar no Excel um planejamento aqui básico. Pelo menos com macro, um serviço macro, pronto, a construtora já vai olhar para ele com outros olhos. Aí você chega, faz um controle, coloca uma gestão à vista. Com o tempo ele vai aprimorando aquelas tarefas dele. Sabe o que fica fácil? Porque quando a pessoa já tem um método, as ferramentas, e já sabe passo a passo para fazer, fica muito mais fácil. Aqui o cara, ele não vai ter que ficar descobrindo, e não tem nada de descobrir o fogo, inventar a roda. Exato. Não, aqui é dar aquilo que já está pronto, que já existe, as ferramentas, vai começar a aplicar. E com o tempo ele vai pegando experiência. Bem, e nesse quinto passo aqui agora nós vamos o quê? Fazer o detalhamento de como serão as instalações provisórias no canteiro de obras. Esse ponto é de suma importância, você entender o layout do canteiro, por onde que vai entrar os caminhões, como será o acesso de materiais aqui dentro do canteiro, onde ficará o estoque. O que a gente deve entender também nessa parte aqui é que em cada fase da obra o layout muda. Aqui nós estamos aqui na parte de fundação. O layout ele é propício aqui para a parte dos blocos, para começar o arranque dos pilares, e aí depois a gente entra na parte de estrutura. Então, nessa parte aqui, nesse layout, tem um layout diferente que você vai usar mais madeiras, mais aço, e vai estar fazendo aqui diretamente no solo. Quando a gente sai dessa fase aqui, a gente entra para a estrutura. Já é uma outra fase, as instalações provisórias podem mudar, a entrada de caminhão pode ser outra, a logística pode ser diferente, o local para armazenamento de materiais vai ser outro, a logística para você fazer o transporte vertical vai ser diferente. Então, você precisa ter isso muito bem definido. Esse é um ponto que pouquíssimos profissionais levam em consideração e que está atrelado diretamente ao sucesso do empreendimento. Se você não tiver a dimensão de como será a entrada de caminhões na obra, como será o transporte, principalmente se tratando de um canteiro restrito, que é o quê? Um canteiro restrito que é cercado por todos os lados. Nós estamos aqui na primeira laje do segundo subsolo e a gente já está pensando nas etapas de como será a logística de entrada dos materiais. Vamos utilizar a grua, vamos utilizar elevador de carga, como é que vai ser? Eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês das instalações provisórias que nós temos aqui nesse momento e qual que pode ser as possíveis mudanças para as próximas etapas, beleza? Então acompanhe aí. Bem, agora eu vou apresentar aqui para vocês um pouco das instalações provisórias aqui no canteiro. Como é que vai mostrar?
Aqui nós temos a entrada de caminhões, entrada de maquinários, enfim, entrada da obra que é feita por aqui. Essa rampa dá acesso a todo o canteiro de obras. E todo o canteiro, e um ponto que a gente deve prestar muito bem atenção, é justamente o que? Saber quais áreas, quais frentes civis você vai atacar primeiro, para você não travar a entrada de caminhões aqui, para estar, um exemplo, abastecendo ali de concreto, para estar depois jogando, fazendo descarregamento de aço, de tijolos, de madeira. Então toda a logística, como que a gente iniciou? Todos os pilares de fundação são feitos de lá para cá. Dessa forma a gente não trava a entrada aqui da nossa obra. Veja que o estoque aqui de aço, ele fica numa área que não tem movimentação de maquinários aqui, de caminhões, ferramentas, enfim. Então, por isso que todo o canteiro de obras tem que ser muito bem pensado e elaborado. Aqui nós temos agora a sala da engenharia, sala técnica, tem uma portaria, onde todo mundo que entra aqui no canteiro de obras tem que assinar, colocar o CPF, recebe o EPI, recebe um crachá para estar podendo aqui transitar no canteiro de obras. Aqui então, como eu mencionei, nós temos a entrada de caminhões e aqui nós temos o banheiro dos funcionários. E agora eu mostro para vocês a outra parte aqui, que é onde fica refeitório e também um estoque. Aqui, essa parte, essa obra em si, ela tem uma grande vantagem, que é justamente o que? Essa parte que nós estamos aqui, essas instalações que eu estou mostrando aqui para vocês, aqui é o refeitório, não vai precisar ser desmobilizada durante a execução, porque essa parte aqui não entra a estrutura do prédio. Será um canteiro lateral aqui, terá um muro, então essa parte aqui poderá ser desmobilizada somente no final da obra. E aqui, essa laje aqui já vai estar nesse nível aqui. Então depois, quando tiver com um número maior de funcionários aqui na obra, a gente, depois que tiver com a laje concretada, a gente pode pegar esse ambiente e ampliar aqui para dentro da estrutura. Que é justamente o que nós vamos fazer aqui também com o almoxarifado. Aqui a gente tem toda a visão da obra. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo beleza? Beleza. Tá bom. E aqui nós temos o nosso almoxarifado. É onde tem aqui, a gente coloca as peças miúdas, de tudo que que precisa das ferramentas miúdas aqui e materiais para execução no canteiro de obras. Veja aqui, martelo, aqui, ponteira, enfim, e tudo etiquetado exatamente com o número desses materiais, dessas ferramentas. E todo esse estoque é feito aqui um controle de entrada e saída. Tudo que entra é registrado e tudo que sai, a quantidade de materiais que sai aqui é tudo registrado também. E aqui vamos ter também o estoque de elétrica, de hidráulica, com materiais, como eu disse, materiais miúdos. Depois que bater a laje aqui, a gente vai estender mais outras áreas para fazer aqui também o que? O estoque de elétrica, de hidráulica com maiores, com materiais maiores, piso depois também, enfim. Então aqui a gente nosso estoque aqui, o almoxarifado da nossa obra. Isso tudo que eu estou falando é na hora do planejamento, pessoal. Isso é o planejamento de obras, isso é a visão do gestor. Na maioria das vezes a gente fica atrelado aqui, planejar, como eu disse para vocês, tá ali, eu vou programar essa data aqui, meu cronograma é esse. Isso não é planejamento. Planejamento é isso aqui, é você ter toda essa visão do que deve realmente ser executado, como ter a visão a longo prazo, saber quais são as consequências daquela decisão que você está tomando hoje. Isso é você estudar o layout e a logística do canteiro de obras. Tudo isso tem que ser muito bem pensado agora nessa fase de planejamento, para que você consiga antecipar qualquer erro que possa vir a ocorrer. E dessa forma você consegue ter o controle da obra na palma da sua mão, sabendo exatamente o que deve ser feito, quando deve ser feito, quanto que vai custar. Isso é uma visão do gestor de obras. Isso é uma visão de engenheiro de sucesso. Agora eu pergunto para você está fazendo uma gestão ou simplesmente tocando obra? Bom, então esses foram os pontos aqui do layout e da logística aqui no canteiro, das instalações provisórias que eu mostrei para vocês. Então a gente deve nos atentar muito quanto a isso, para não ter qualquer tipo de retrabalho depois ao longo da execução. Fechou? Então bora agora para o último passo para a gente começar a execução do nosso empreendimento. Bem, antes da gente agora iniciar aí para o canteiro de obras, nós temos um outro ponto que entra dentro do planejamento aqui, que é de suma importância, que é o que? O planejamento de comunicações e a prevenção de risco. A gente já identificar alguns riscos
pode vir a acontecer? Como que será a comunicação aqui entre obras e escritórios no setor de compras? Como é que vai ser essa ligação? Quem que vai fazer as solicitações? Quem que vai aprovar? Quem que vai comprar? Tudo isso tem que ser muito bem definido. Como que vai ser a comunicação dentro do canteiro? Nós estamos falando num canteiro de obras com uma área aqui de 3.500 metros quadrados. E é um empreendimento que vai ter 33 pavimentos. E aí você quer comunicar com um profissional que está aqui no TEC, que está lá você não sabe aonde que está dentro dos pavimentos aqui. Como vai ser essa comunicação entre um e outro? Aí a gente, igual aqui na obra aqui, nós estamos utilizando aqueles radinho toque. Que aí você quer falar com alguém, você consegue estar localizando onde está cada um, comunicando, uma comunicação interna ali dentro do canteiro. O WhatsApp também, ele serve uma comunicação legal para você estar tendo no canteiro de obra, mas é uma comunicação mais que você vai estar utilizando assim, sem muita especificidade, sem estar colocando documentos, porque é mais para uma comunicação informal. Temos também a comunicação ali dentro da sala de obras, eu vou mostrar para vocês no segundo episódio, no próximo episódio, que trata-se da comunicação entre os profissionais ali, da definição de metas. Uma comunicação visual. A gestão visual no canteiro, ela é de suma importância. Daqui a pouco, quando você pode perceber aqui, ó, aqui nós temos uma placa. Ao subir, cuidado ao subir e descer escadas. É de suma importância você ter essas placas de gestão visual no canteiro de obras para estar sinalizando o que é cada ambiente, onde tem perigo. Nós temos várias placas ali de risco de queda. Temos ali, depois nós vamos colocar placas de controle de estoque para a gente ver, fazer o controle ali se o estoque está mínimo, se está ok ou não. Ou seja, e temos também o controle ali do que os funcionários estão fazendo na obra. Uma gestão à vista no quadro Kanban, que aí eu vou estar passando para vocês e mostrando no próximo episódio como que vai funcionar. E então, portanto, antes da gente iniciar a obra, a gente tem que fazer esse planejamento da comunicação de como vai funcionar. E também os riscos. A hora de analisar o que pode vir a acontecer e se acontecer, a gente já ter um plano de contingência. Um exemplo, a gente está mexendo com fundação, pode vir a ocorrer chuvas. E aí, o que a gente está preparado para realmente já trabalhar e esse atraso, caso venha ocorrer chuva, já está previsto? Então você já tem que ter essa visão dos riscos que podem vir a ocorrer durante o canteiro de obras. Fechou? Então é isso aí, agora bora para o último passo então, para a gente iniciar aqui de fato a execução do nosso empreendimento. Bom, agora que fechamos aqui todos esses passos para a montagem do planejamento, é hora de fato de irmos para o canteiro de obras, de ir para campo para realmente fazer aquilo acontecer. Então esse foi um pequeno resumo de como deve ser montado o planejamento e orçamento aqui da sua obra. Agora um ponto importante, de nada adianta você planejar tudo isso se você não monitorar, controlar e acompanhar a execução dia a dia na sua obra. Esse é o papel do gestor agora. Depois que planejou, já teve toda a visão do que deve ser executado, é você assegurar o sucesso do empreendimento. Por isso, na próxima aula, você vai aprender como realmente fazer todo o controle dentro do canteiro de obras. Programação de equipe, acompanhamento de obras em tempo real, controle de qualidade, controle do escopo, de tudo que está sendo executado. Você vai aprender realmente como garantir o sucesso de uma obra e ter o domínio total do canteiro. Então, fique ligado que no próximo episódio eu vou te ensinar a você dominar de fato o canteiro de obras e ter ele na palma da sua mão. Forte abraço e a gente se vê lá. E hoje nós vamos falar aqui, você vai aprender como realmente controlar, monitorar e fazer o acompanhamento da sua obra para que você consiga garantir que tudo aquilo que foi planejado lá na primeira aula, conforme a gente planejou a nossa obra, seja realmente executado na prática. E agora eu vou mostrar para vocês, de fato, de uma forma prática dentro do canteiro, como que isso aqui é analisado na visão do gestor de obras. O que você deve se atentar para você manter e assegurar os 4 pilares aqui do sucesso de uma obra, que é o custo, tempo, escopo e qualidade. Eu vou mostrar para vocês ali vários 10 exemplos práticos para vocês, direto do canteiro de obras, como realmente você deve atuar para assegurar o sucesso do empreendimento, beleza? Então vamos lá, vamos para o canteiro de obras que eu vou mostrar para você na prática como tudo funciona. Bora!
E agora sim, eu vou mostrar para vocês aqui na prática como realmente manter o controle e monitoramento para a gente fazer esse acompanhamento para garantir o sucesso da obra. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é a programação, o planejamento a curto prazo, onde a gente vai definir, detalhar exatamente aquilo que vai ser executado. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês de como foi feito o planejamento a curto prazo das programações de cada atividade para a execução dessa laje. Devido à complexidade aqui por se tratar de um canteiro de obras restrito, tivemos muita dificuldade com relação à logística do canteiro de obras e por isso a gente teve que fazer a divisão da laje, dessa primeira laje, em várias etapas. E levando em consideração até pelo seguinte, dividimos aqui etapa 1, 2, 3, 4 e 5. A etapa 1, a gente concretou ela primeiro, porque aqui a gente tinha um bloco que era o nosso grande gargalo durante a execução. E ao invés de a gente esperar ele ficar pronto para a gente começar a fazer a estrutura da laje, a gente, enquanto estava executando esse bloco, a gente já estava montando aqui a forma e armação da laje. Concretamos essa primeira etapa e dividimos aqui então. A segunda etapa, que é essa daqui que vocês estão vendo, já estava pronta. A terceira etapa é essa aqui, onde nós estamos agora. A quarta etapa é essa aqui. E olha, aqui era um gargalo onde estava a rampa, nós estamos desfazendo ela, tanto é que ela está separada aqui, porque estava com esse gargalo para ser executado. E a etapa 5 é o administrativo, ou seja, aqui nós só vamos executar depois que batemos a próxima laje, e aí nós vamos tirar o administrativo daqui, retirar a terra para fazer a concretagem direta. Então, depois que a gente fez essa programação, analisamos, esse é um ponto importante. Para você fazer as programações, esses sequenciamentos aqui das atividades, você precisa entender aqui, analisar dentro do canteiro de obras. E aí o que eu quero trazer para vocês aqui. Dentro de feito isso aqui, nós montamos a programação dos próximos 60 dias do que tem que ser executado e detalhamos, levando em consideração todo esse projeto aqui específico. Isso é um ponto muito importante, pessoal, que devemos nos atentar, porque facilita muito na identificação de cada etapa, os prazos que tem que ser entregue para quem está realmente executando. Então, aí aqui nós simbolizamos e colocamos cada etapa com as durações e o dia para ser entregue. Hoje é dia 5, a gente está dia 5 e hoje está previsto para concretar essa etapa aqui, dia 9, a etapa concretagem, etapa 2, 3 e 4, dia 9 do 6. Ou seja, nós temos aqui até dia 8 para chegar com essa forma, acabar de retirar aquela terra, aqui eles já estão acabando de fazer a forma, e assim a gente fazer a forma, a armação e a concretagem dia 9. Toda obra planejada, agora a gente vai direto para a execução. E para a gente realmente assegurar que aquilo que foi planejado seja realmente executado, precisamos implantar alguns processos dentro do canteiro de obras. E aqui eu vou passar alguns para vocês do que a gente utiliza dentro do canteiro de obras para garantir de fato o sucesso do empreendimento. Primeiro ponto, depois que a gente monta um planejamento macro, a gente tem ali um planejamento a longo prazo de tudo que vai ser executado no canteiro. Desse planejamento a longo prazo, a gente retira ali um planejamento a médio prazo, onde a gente consegue ter uma visão dos próximos 3 meses de tudo que será executado. Com essa programação, esse planejamento trimestral a médio prazo, a gente consegue fazer as programações quanto à compra de material, a contratação de mão de obra e a aquisição de equipamentos. Dessa forma, a gente consegue prever tudo que vai executar a médio prazo sem deixar que falte nada no canteiro de obra. E depois a gente tem aqui a programação a curto prazo, que é o nosso planejamento mensal e semanal, onde a gente vai definir as metas do que cada um irá executar dentro do canteiro de obras. E nessa programação semanal, a gente especifica ali exatamente tudo o que irá acontecer dentro do canteiro de obras na próxima semana ou nos 15 dias, para a gente fazer um controle, um acompanhamento e monitoramento diário daquilo que está sendo executado. Depois que a gente faz essa programação semanal, a gente vem e transmite as informações aqui para o nosso quadro Kanban, onde a gente verifica o que está para executar, o que está sendo executado, o que está atrasado e o que já está finalizado dentro daquela semana que o que foi programado. E assim a gente coloca aqui, dentro dessas informações, a gente tem quem que é o responsável para executar, aonde que ele vai executar, qual atividade, local, define o início, o término, a produtividade, tudo para a gente conseguir, para a gente garantir que aquilo que foi planejado seja realmente executado. E se não tiver conseguindo acompanhar, realizar aquilo que foi planejado,
planejado, na próxima semana a gente monta um plano de ação, replaneja aquela atividade e coloca novamente para executar. E aí dessa forma, igual aqui nós temos escavação do bloco B20, pilar 25, pilar 26, e a gente consegue estar analisando tudo que está sendo executado, aonde, dessa forma a gente tem uma gestão à vista e com todos os profissionais aqui no canteiro tendo a mesma informação. E também nós temos aqui o nosso quadro de informações gerais. Esse aqui é um dos quadros, um dos mais importantes que eu acho dentro do canteiro de obras, para a gente assegurar que nenhuma informação seja dispersa junto com a equipe. Tudo que, um dos principais fatores que a gente utiliza nesse quadro é o seguinte: lembrando de alguma coisa, teve alguma ideia, vem aqui e anota. Tudo para o quê? Não esquecer e não faltar aquela informação no canteiro. Aqui temos um quadro, o pessoal aqui da execução colocou esse calendário aqui, onde tem a programação da semana. E sempre que tem a chegada de material, tem concretagem, tem alguma reunião, sempre é colocado aqui esses horários, essa marcação, para saber exatamente quando que vai ter alguma programação mais específica aqui no canteiro de obras. Então, e aqui desse lado, tem algumas informações adicionais, algumas questões sobre projeto, que precisa analisar, estudar e verificar sobre esses pontos de hidráulica, pontos de elétrica. Aqui tem algumas informações sobre laje, viga e pilar. Então aqui é um quadro de, principalmente lembrete, observação, lista de compras, enfim, para a gente ter todas as informações aqui dentro do canteiro de obras, para que toda a equipe tenha acesso às mesmas informações. Então, esse aqui é uma das estratégias que a gente utiliza para fazer o controle dentro do canteiro. Fora também que a gente tem aqui um controle através de aplicativos, como esse aqui, que é um aplicativo para acompanhamento de obras em tempo real, onde eu tenho aqui relatórios diários de tudo que está acontecendo na obra. E também um outro software também, que é o Trello, onde a gente trabalha com checklist de mais na fase final do empreendimento, para analisar aqui um checklist de acabamento, para a gente assegurar que aquilo que foi planejado seja realmente executado e que não nos passe despercebido qualquer informação dentro do canteiro de obras. Vamos, Matheus, bora lá para a gente acabar de fazer esse checklist. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje eu mostrei para vocês sobre o Trello, eu vou mostrar agora na prática aqui como que a gente faz esse checklist aqui nos apartamentos, beleza? Estamos chegando aqui no segundo andar. Vamos lá, vamos entrar no segundo andar aqui. E vamos dar uma olhada. Bora. Aqui nós temos, ó, é o primeiro. Aqui está o 101. Vira aqui, Matheus. Ó, perceba que já está... Tudo bem aí? Aí. Perceba que aqui o cameraman vai te contar. Aqui, 101. Já 201 na verdade, já está com o blindex ali instalado, forro, os fios das luminárias, tudo pronto. Quase todos os apartamentos estão ok. Esse aqui é o 202 com bancada já, ó, já está com a porta de vidro ali também, ok. Agora aqui nós temos o 203, 204. Vamos entrar aqui no 203, vamos conferindo aqui. Ó, vamos lá, se liga aqui. Então mostrei para vocês os andares. E agora eu vou clicar aqui, ó, apartamento 201, 2, 3, 4, vou clicar, e tem um hall também, vou clicar aqui no apartamento, opa, pera aí, cliquei errado. É 3. Apartamento 203. Pera aí, apartamento 203. Ó, checklist 26 de 40. Aqui eu tenho os itens, todos os itens listados, e esses que estão com Vzinho é porque já estão concluídos. Aí o que está faltando? Ó, veja aqui, ó. Forro de gesso sala Z4, forro de gesso banheiro suíte, revestimento banheiro suíte, bancada banheiro social, já tá ok. Olha que bacana, ó. A bancada da cozinha e lavanderia e a bancada da área gourmet ainda não tá pronta. A bancada aqui da cozinha e a bancada aqui da área de serviço. Só que a bancada do banheiro social já está instalada. Vamos lá ver se realmente está instalado. Vamos lá. E aí, aqui eu tenho quarto e banheiro social. E aqui temos bancada do banheiro social já instalado. Então aí eu consigo ver, ó, primeiro demão já foi dado o primeiro demão? Ainda não, já foi feito o emmassamento e o lixamento. A gente percebe, ó, olha o chão, que aqui a gente percebe essa poeira aqui que é do lixamento. Então já foi feito o emmassamento e lixamento, mas ainda não começou o primeiro demão. E aí a gente tem que vidro da janela dos banheiros. Vamos ver se foi feito o vidro da janela do banheiro? Cara, já foi feito. E aqui está marcado que ainda não tinha sido concluído. Cadê? Vidro, janela dos banheiros. Então,
Marquei como concluído. Veja como é simples e fácil. Agora, piso Duraflor dos quartos. Piso Duraflor vai nos quartos. Ainda não está instalado. Acabamento elétrico? Ainda não. Deixa eu virar aqui, senão vou tropeçar nesse negócio. Portas internas com margem? Ainda não. Portas de entrada também não. Porta blindex, área gourmet. Essa aqui já foi instalada. Então aí, essas portas foram instaladas agora, essa semana. Então aí, por isso que às vezes não tem uma outra atualização. Veja que os dois foram vidros. Então possivelmente foi instalado essa semana, geralmente uma vez por semana faz essa atualização aqui, porque aí uma pessoa roda todos os apartamentos fazendo essa atualização semanal nesse checklist. E aí a gente vem aqui então, ó, portas aqui ok, e revestimento área gourmet pastilha e o rejuntamento, estava faltando, vamos ver se fechou? Ó, ainda não fechou, tá vendo que falta esse detalhezinho de rejunte ali? Então aqui tá faltando, que é o revestimento, que é para fechar, e o rejuntamento. Então, e aqui fechamos então o checklist do apartamento 203. E aí, eu tenho esse checklist para todos os outros apartamentos, sexto pavimento, sétimo, oitavo, nono, ó, o décimo primeiro. Se eu for lá no 11º, aí eu consigo ver aqui também, ó, aqui tá faltando forro de gesso da sala, do 1001, eu tenho que ver, 1101, eu tenho que verificar o porquê. Ó, rejunte no lavabo, bancada. Aqui para baixo, os apartamentos estão mais adiantados, que a gente está subindo fazendo acabamento de baixo para cima. Então, os de cima vai estar faltando mais detalhes do que aqui. Mas bom, então essa aula aqui, eu quis trazer diretamente aqui para a prática, para o canteiro mesmo, para vocês verem como é simples e fácil de se trabalhar, de se atuar com o checklist, com o Trello do canteiro de obra. Isso aqui é muito bom para quem trabalha com reformas. Ao invés de você montar cronograma no Proje, fazer todo aquele detalhamento, todo aquele sequenciamento e tudo mais, você faz o quê? Checklist no Trello, onde você pode aqui considerar toda a casa, o apartamento que você está reformando, coloca aqui por cômodos, pode colocar uma sala. O que tem que fazer na sala? Tem que trocar o piso, tem que trocar a parede, tem que trocar o revestimento da parede, tem que amassar e pintar. Você coloca todo esse checklist aqui separado por cômodo. E aí dessa forma você consegue estar mapeando e você consegue estar programando muito mais fácil através desse checklist. Perfeito? Então é isso aí. Essa era a aula prática que eu queria trazer aqui direto do canteiro para vocês. Segue aí que vamos dar continuidade. Tem muito mais conteúdo para vocês verem aí. Tchau. Beleza? Então, bora nessa. Partiu? Bora, Matheus. Nesse momento agora eu vou falar algo aqui que eu não vejo praticamente nenhum engenheiro falando, e que eu quero que você expanda sua mente aqui agora e tenha esse grande diferencial, que é quando a gente se trata aqui dos desperdícios ocultos, que são os principais gargalos dentro do canteiro de obras e que na maioria das vezes a gente não consegue enxergá-los e nem medi-lo o quanto estamos perdendo. Que é o quê? Aquela perca com o transporte, com movimentação, profissional ocioso no canteiro. Tem uma pesquisa que mostra, que eu passei para vocês, que o profissional passa apenas somente 30% do tempo realmente executando obra. Os outros 70% está realizando demarcações, refazendo trabalho, não trabalhando, com espera de material ou espera de liberação de serviço. Ou seja, o que a gente trabalha aqui é para otimizar esses processos, para não deixar que esses desperdícios ocultos atrapalhem em nossa obra. Eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês também, que envolve dentro desses desperdícios ocultos, que aconteceu dentro de uma obra, que um edifício de 13 pavimentos, onde os profissionais que só tinham um banheiro na obra, que era no térreo. Os profissionais estavam trabalhando na cobertura, demoravam cerca de 25 a 30 minutos para ir no banheiro lá no térreo. Porque a gente sabe que o profissional, quando ele vai no banheiro, o operário, ele não está indo só no banheiro, ele vai beber uma água, vai ler um jornal, beber um café, enfim. E aí, o que a gente fez para melhorar isso? Ao invés de a gente deixar um único banheiro no térreo, a gente pegou e intercalou um banheiro provisório a cada 3 pavimentos. Dessa forma, a gente reduziu a ida dele ao banheiro de 30 minutos para cerca de 5 a 10 minutos. Dessa forma, a gente conseguiu o quê? Aumentar o tempo de produção do profissional ao longo do dia. Ou seja, ele ia ao banheiro 2 vezes por dia, ele gastava 1 hora. Ele perdia 1 hora do tempo produtivo dele. Então aí a gente conseguiu otimizar esse processo. Agora eu vou entrar numa outro tipo de perca, que é o que nós chamamos de perda incorporada. Vem cá. Imagine aqui que a gente está fazendo essa laje. Essa laje aqui prevista para 20 centímetros. Só que na hora de fazer aqui a forma, acabou ficando 21 centímetros.
Ah, Vinícius, mas 1 centímetro só de concreto não atrapalha em nada. Será que não? Essa laje aqui tem 1.500 metros quadrados. Agora, olha 1.500 metros quadrados por 1 centímetro. E não só isso. Multiplica agora por 27 pavimentos. O que é o impacto disso na obra? Simplesmente porque você errou 1 centímetro. Agora, olha esse outro exemplo. Imagine, aqui está o meu pilar. Imagine que depois que tiver tudo pronto, nós vamos fazer uma alvenaria aqui. Beleza. Agora, imagine que essa alvenaria saia do prumo. Vamos supor que a alvenaria externa do prédio saia do prumo. Imagine agora, você corrigindo massa a 27 pavimentos. Qual que é o custo disso aí na sua obra? E é um desperdício, é um custo que não estava previsto no orçamento. E você acaba o quê? Gerando uma perda incorporada dentro da sua obra, que você vai ter que arcar com esses custos a mais que não estavam previstos. E é aí que mora esse grande gargalo no canteiro, que é onde a gente deve fazer esse controle minucioso da qualidade do nosso empreendimento. Bem, acho que já ficou mais do que claro qual que é o verdadeiro papel de engenheiro durante a execução de uma obra, que vai muito mais além de simplesmente acompanhar o que está acontecendo, muito mais além de você simplesmente tocar uma obra, muito mais além do que você fazer cálculos na faculdade. Agora eu te pergunto, você de fato vai continuar sendo um simples tocador de obras ou um profissional que é reconhecido, valorizado e que realmente ganha muito no mercado? Bom, agora que você já aprendeu a como montar um planejamento e um orçamento assertivo, como fazer o controle e monitoramento e assegurar o sucesso da execução, você aprendeu realmente o que as empresas buscam no profissional e como você pode aplicar o seu diferencial. Talvez você possa estar se perguntando, Vinícius, tudo bem, já entendi tudo isso, mas como que de fato agora eu vou para o mercado de trabalho? Como que eu vou apresentar isso para as empresas? Como que eu vou chegar? Para isso, eu vou mostrar para vocês como eu fiz no início aqui dos meus primeiros clientes, como eu captei eles. Que foi simplesmente o quê? Indo para o mercado, ligando e recomendando. Ligando e captando. E buscando, conversando com um, com o outro, mandando e-mail, WhatsApp, enfim. Eu vou mostrar agora exatamente como eu fiz para que você também possa fazer. Primeiro ponto. Não existe nenhuma fórmula mágica. É você saber que as oportunidades estão aí para quem as criam. Então aqui agora eu vou começar a criar a minha própria oportunidade. Foi como eu comecei lá em 2017, quando não tinha nenhum cliente. Quer saber como? Então vem cá que eu vou te mostrar. O que eu vou passar para vocês aqui é como eu comecei de fato fazendo lá em 2017, quando eu não tinha nenhuma obra. E cara, não existe segredo. É você vir aqui, ó, Google. Olha só, vou digitar sua cidade lá, Matheus. Capital aqui em Minas. Construtora em Belo Horizonte. E aí, o que acontece? Vai sair aqui as principais construtoras aqui que tem lá na região. E aí, o que eu vou analisar? Eu quero procurar aqui alguma construtora que tenha o padrão de apartamentos, padrão de empreendimentos que eu gerencio. Então eu vou clicando, ó, essa aqui é bacana, ó. Essa foi a segunda aqui, ó, construtora Laje, ó, já tem obras verticais. E aí o que eu vou fazer? Primeiro, eu dou uma pesquisada no site da empresa, busco entender o que é a empresa, com que elas trabalham, olha lá, qual que é o tipo, apartamento 147, 139, olha, tem muito, cara, olha isso aqui, é o padrão que realmente eu quero gerenciar. Cara, muito bacana, muito bacana. Então eu vou voltar aqui, já ligo diretamente na empresa. Isso aqui, eu fiz uma listagem, eu vou mostrar para vocês aqui, de quando eu comecei, mapeei as principais construtoras na minha região e comecei a ligar. E vocês vão ver que não tem muito segredo. Boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Yasmin. Iraci, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius. Yasmin. Oi? Yasmin, desculpe, Yasmin. Aqui quem fala é engenheiro Vinícius Santos, tudo bem? Tudo jóia, e você? Bem, graças a Deus. Yasmin, eu falo aqui, eu tenho uma empresa na qual eu presto consultoria na parte de gestão, planejamento e controle de obras, daqui de Divinópolis. Eu faço hoje a gerência aqui de várias obras em Minas Gerais. E eu vi a empresa de vocês aqui na internet e vi que tem vários empreendimentos de verticais, que é a minha especialidade. E a gente tem uma metodologia totalmente inovadora, com acompanhamento de obras em tempo real e um controle exato do que tem que ser executado na obra. Eu queria fazer uma apresentação
para vocês aí. Tem algum responsável que eu possa estar conversando? Tem como você mandar um e-mail, pode ser? Um e-mail? É no nome de quem que eu estaria enviando ali? Bruna. Bruna? Certo. Teria algum contato que eu poderia conversar com ela diretamente? Ou é só por e-mail mesmo? Ah, perfeito, ótimo, que vai ficar mais fácil até para uma apresentação, explicar alguns detalhes de como que a gente faz. .com.br. No nome de Bruna, não é isso? Isso. Certo. Teria algum telefone que eu conseguisse falar com ela diretamente? Só nesse, mas hoje ela não veio, né? Ah, tá. É porque a partir daqui eu consigo falar com ela também. Ah, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail para ela então, e na semana que vem eu retorno só para ver se ela recebeu, se tirar alguma dúvida, pode ser? Pode ser sim. Perfeito, Yasmin. Certinho então. Muito obrigado, uma ótima sexta, ótimo final de semana para você. Até mais, tchau. Bom, pessoal, esse aqui, ó, a engenheira, a responsável, na verdade, não estava lá, ela me passou o contato. E aqui eu já começo a fazer a prospecção. Não existe segredo. Essa é a forma como eu comecei. E vem cá, eu quero mostrar algo para vocês aqui. Ó, eu peguei o contato dela aqui. Vamos lá. Eu vou... Olha só como que eu fiz, pessoal. Contato... Pera aí. Deixa eu pesquisar aqui. Contato... Clientes. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha só, pessoal, essa aqui foi uma primeira listagem, peraí, essa aqui já está filtrada já. Aqui, olha. Essa aqui foi a primeira listagem que eu fiz. Olha só, o layout todo atrapalhado aqui, escrito, tá pegando direito, Matheus? Uhum. Mais ou menos, como que eu defini. É o quê? A empresa que tinha, olha aqui, essa aqui é de Belo Horizonte, aí tem... Vê se tem a empresa lá, gente. Peraí, tem empresa de Vinópolis, empresa de Nova Serrana... Enfim, vou ver se tem a laje aqui, mas ó, aí eu colocava aqui laranja, é porque tinha um perfil, tava fora do perfil. Azul escuro, mais ou menos. Azul claro, perfil ideal. Essa cor aqui foge um pouco. E aí, deixa eu ver, você quer a laje? Laje construtora? Vamos ver se tem aqui. Construtora laje. Eu acho que não vai ter não. Mas enfim, aqui pessoal, eu listei aqui, em média, mais ou menos, umas 70 empresas, umas 60, 70 empresas aqui. E aí, o que era o pensamento? Eu não tinha nenhum cliente, eu precisava começar a ir para o mercado de trabalho. Listei tudo isso que eu falei. Não é possível que pelo menos uma empresa eu não consiga fechar. E foi aonde o que? Eu peguei, comecei a ligar, comecei a me apresentar, enviar apresentações, pegar o contato de um com o outro. Teve empresas que eu cheguei a conversar com um, com o outro, com 4 pessoas ali dentro da empresa, até chegar na pessoa que eu precisava. Igual, liguei para uma pessoa aqui, ela me passou o contato da Bruna. Vou fazer um contato direto com a Bruna agora, talvez possa ser uma outra pessoa que eu tenho que conversar também, ou talvez é diretamente com ela. E aí eu vou fazendo a prospecção. E agora eu venho mostrando os diferenciais, aquele material de apresentação, tudo isso para o quê? Impressionar e realmente fechar o contrato. Então, pessoal, isso é o que eu queria realmente passar para vocês, de como eu aplico na prática e que não existe segredo. Basta você realmente ter conhecimento e você ter atitude para fazer realmente isso acontecer. Hoje, poucas empresas têm planejamento. Pouquíssimas. Isso, através de números que eu peguei, na verdade eu comecei a ir para essa área por causa disso. Eu fiz pesquisa no mercado. E tanto pesquisa de analisar, de pesquisa pronta mesmo, quanto eu fui no mercado e comecei. Então hoje, aí o estagiário, por exemplo, cara estagiando, cara mal coisa, qualquer diferencial que ele faz ali, o cara já é visto com outros olhos. Entendeu? Então se o cara não tem um planejamento, fala assim, não, vamos montar no Excel, não é nem no Project. Vamos montar no Excel um planejamento aqui básico, pelo menos com macro, um serviço macro, pronto, a construtora já vai olhar para ele com outros olhos. Aí você chega, faz um controle, coloca uma gestão com o tempo ele vai aprimorando aquelas tarefas dele. Sabe o que aí que fica fácil? Porque quando a pessoa já tem um método, as ferramentas,
e já sabe passo a passo para fazer, fica muito mais fácil. Aqui o cara, ele não vai ter que ficar descobrindo, e não tem nada de descobrir o fogo, inventar a roda. Exato. Não, aqui é dar que já está pronto, que já existe as ferramentas, vai começar a aplicar. E com o tempo ele vai pegando experiência. Aqui vocês vão estar tendo uma visão de tudo que eu apresento para as empresas e vocês já vão ver também toda a metodologia de trabalho de uma forma mais geral que eu apresento faço nas reuniões para captação de clientes, beleza? Então nós vamos estar passando aqui, vou estar mostrando o primeiro ponto, que é o quê? O material que eu utilizo para fazer a apresentação para as empresas. Então vamos lá, primeiro ponto aqui para você, independente se você vai fazer um trabalho que você vai vender para uma construtora ou você vai vender para um cliente final numa construção de uma casa, você tem que ter o quê? O primeiro ponto, uma apresentação muito bem feita e elaborada. Cara, você tem que ter em mente que a sua apresentação é a sua carta de visita para o seu cliente. Quando você faz algo mais ou menos que não chama muita atenção, que não tem um capricho a mais, você já não consegue transmitir uma credibilidade e, consequentemente, uma autoridade para aquele cliente e nem no mercado de trabalho. Então, por isso que é de suma importância, eu bato muito na tecla. Primeiramente, eu tenho uma capa aqui com a minha logo da empresa, endereço, aí você pode colocar o seu nome, se for pessoa física, ou o nome da sua empresa, você pega, se estiver iniciando, pega uma logozinha ali, faz um negócio com as iniciais, enfim, só para você ter uma coisa apresentável. O que você precisa entender é, você não precisa ter nada de luxo, mas você precisa ter capricho. Esse é o ponto. A primeira impressão é a que fica. Não tem como. Se você chegar e apresentar algo realmente valioso, algo bacana, já fica uma boa primeira impressão, você já começa com o pé direito. Para você começar com uma má impressão, para depois você ter que... A equipe aqui de madrugada, estamos aqui trabalhando, é isso mesmo, e a equipe está cochilando aqui, mas vamos lá. Quando você já começa com o pé esquerdo, ou seja, apresentando algo que não gere aquela credibilidade, é muito difícil de você converter depois. Então, vamos lá. O que é o trabalho que eu faço aqui nessa apresentação? É pautado em quê? Em entregar para as empresas um maior controle, uma melhor produtividade, uma redução de desperdício no canteiro, visando assim uma redução de custo e uma maximização dos lucros da empresa. Agora eu quero trazer um ponto para vocês. O que toda empresa, todo cliente busca em um profissional. Se você for prestar serviço, consultoria para uma empresa, o que a empresa quer de você? Se você for levar isso aqui, ela quer o quê? Saber qual resultado você vai gerar para ela. Se um cliente te contrata para construir uma casa para ele quer saber o quê? Quanto que você consegue economizar na minha casa para eu poder te contratar? Você tem que ter em mente que quando você é contratado para fazer algo, você como engenheiro, você precisa ter uma visão para conseguir de fato gerar maiores resultados. E não simplesmente ser mais um o Zé faz tudo ali, né? Que você fica competindo por preço. Você tem que demonstrar de fato o seu valor. Neste caso aqui, a Versantes é uma empresa que atua na área da construção civil com o objetivo de fornecer a seus clientes os melhores serviços de planejamento, controle e monitoramento de obras. Utilizamos de uma metodologia totalmente inovadora, alinhando o excelente serviço profissional com a mais nova tecnologia, visando assegurar o sucesso do seu empreendimento, reduzindo os custos e prazo da obra e maximizando o lucro da empresa. Esse aqui é o ponto-chave. Esse aqui é um ponto que eu vou estar batendo na tecla durante toda a apresentação. O que eu quero que o meu cliente enxergue de mim? Que eu sou uma empresa que estou preocupado, e não só preocupado, mas que estou levando uma solução para reduzir custos, prazo e maximizar os lucros da empresa. Então você, quando faz algo batendo nessa tecla e realmente comprova que você consegue gerar aqueles resultados, não tem por que a empresa não te contratar. Essa aqui é só a primeira página, é só para demonstrar quem é a Versantes. Um breve resumo de quem é e o que ela faz. E aqui eu só coloquei em destaque alguns pontos de diferenciais. Um acompanhamento em obra em tempo real, planejamento e controle de obras, compatibilização de projetos, BIM 4D e 5D. Veja o layout, isso aqui que é muito importante. Você fazer esse layout aqui para conseguir, de fato, transmitir algo, uma imagem que gere credibilidade conforme aquilo que você está descrevendo aqui. Essa imagem tem que estar entoada com a descrição aqui. Eu vou estar mostrando alguns exemplos a mais para você. Então, isso aqui é uma apresentação, a segunda casa de apresentação para você fazer para os seus clientes. Depois nós temos aqui quem somos.
Olha para você ver, em vez de eu simplesmente pegar e colocar parágrafos, tenho experiência de tantos anos e meu diferencial é esse, tal. Olha o que eu fiz com essa imagem. Tentei trazer de uma forma bem ilustrativa e que, de fato, gere uma maior autoridade e credibilidade na hora que o cliente enxerga isso aqui. Experiência, diretor com mais de 10 anos, diretor com experiência de mais de 10 anos em execução de obras, especialista em planejamento e controle de obras. A excelência, por que a gente é excelente naquilo que faz? Nós temos uma metodologia própria, tecnologia de ponta inovadora, monitoramento full-time da equipe investindo nas obras. Qual que é o nosso diferencial? Acompanhamento através de aplicativos em tempo real, compatibilização de projetos em BIM, monitoramento e controle também, que pode ser feito em BIM 4D e 5D. Somos uma referência em gestão e planejamento de obras. Toda empresa visa lucro. Esse é o primeiro ponto, então, na qual nós colocamos aqui quem somos. É a gente mencionar, de fato, aqui os nossos diferenciais, a experiência e a excelência dos nossos trabalhos. Depois aqui, eu listo todos os meus serviços que são executados. Lembra quando eu falo para você que eu executo, que eu presto para as empresas? E dentro desse serviço aqui, tem um grande ponto que você deve se atentar, eu não vendo tudo isso aqui em um pacote só. Eu posso vender isso num pacote só, mas também eu posso vender separados. Só o planejamento, só o orçamento, só o controle. Geralmente só o controle não vem muito, porque o controle está atrelado ao planejamento ou ao orçamento. Acompanhamento de obras em tempo real está atrelado aqui também ao controle. E implantação de metodologia Lean, eu posso fazer só um treinamento aqui para a empresa. Modelagem de compatibilização, posso fazer só modelagem de compatibilização também. Gerenciamento e fiscalização de obras. Olha quantos serviços eu tenho para estar oferecendo para as empresas. Um grande ponto de quando eu faço uma apresentação dessa aqui é o quê? Mostro que sou flexível perante aquilo que eu estou oferecendo. E as empresas, elas querem, não é um serviço que você entrega a ela, elas querem que você entregue uma solução que elas precisam. Esse é o ponto que vocês devem se atentar. Por isso que eu não fico empurrando qualquer serviço. Analiso primeiramente, entendendo o que a empresa quer e assim ofereço os melhores serviços para ela. Mas lembrando, aqui nós estamos ainda numa apresentação. Você vai abrir esse leque e mostrar para a empresa o que você faz. Perante a necessidade dela e você entendendo, aí depois você vai fazer uma proposta para ela em cima daquilo ali que ela realmente, que é do interesse para a empresa dela. E mais uma vez, todos os ícones aqui, a imagem, ela é referencial àquilo que está sendo falado. Não adianta você pegar simplesmente uma imagem e julgar de qualquer forma. Por isso que eu falo, a diferença para você realmente ter um diferencial no mercado está nos detalhes. Às vezes acha que isso aqui é balela, mas tudo isso aqui foi montado muito bem pensado. Não é algo que eu cheguei e joguei de qualquer forma. Entendeu? E aí, por que nós? Por que a empresa deve te contratar? Talvez você já deve ter ouvido eu falar muito disso aqui, né? Por que a empresa deve contratar você e não seu concorrente? Aqui você vai colocar o porquê ela tem que contratar você. Sim, agora eu quero que vocês entendam um pouco de... Vinícius, mas será que isso funciona mesmo? Ou se funciona para mim ou é só com você? Eu quero mostrar algo aqui para vocês, já agora na frente aqui, do que aconteceu durante a imersão. Eu recebi essa mensagem ontem de um aluno, ele está assistindo a imersão e pegou o aprendizado da primeira aula e já colocou em prática. Veja só o resultado que ele teve, para você ver que isso aqui não é só comigo. Você fez isso aqui, pegou o método certo e aplicou, qualquer um tem resultado. Veja só. Vinição, bem demais, tranquilo, graças a Deus. Cara, eu tô muito feliz. Essa imersão, você não tem noção do pulo que essa imersão deu na minha área. Se eu não sou engenheiro nem arquiteto, eu sou construtor. Eu vivo no canteiro de obra, então para mim isso daí está sendo fundamental. E da primeira aula, no dia seguinte, eu tive com um conhecido meu, que ele vai fazer a casa dele. E, cara, eu sentei com os engenheiros, com o pessoal da construtora que pegou a casa dele, e eu apliquei praticamente tudo aquilo que você me passou na primeira aula. E, cara, os caras ficaram de boca aberta, acharam que era coisa de outro mundo, que eles não dariam conta de fazer. Resumindo, eles passaram o serviço para mim. É uma casa de 425 metros, muito grande, estou muito satisfeito, cara. E eu estou muito ansioso para terminar a segunda aula ontem, quero que venha a terceira e quero fazer o curso contigo, porque assim, é um negócio que está dando resultado, entendeu? Deu resultado para mim, sei que vai dar resultado para muita gente também, estou confiando demais nos seus ensinamentos. E assim,
Foi o primeiro serviço que eu peguei, o primeiro trabalho que eu peguei a obra do início ao fim, tá? Consegui fechar ela ontem, o proprietário resolveu passar a obra para mim, porque viu que o pessoal não estava preparado, eles ficaram totalmente perdidos, apesar de serem engenheiros, arquitetos antigos, eles ficaram totalmente perdidos quando eu comecei a falar de cronograma físico-financeiro, fazer todo o planejamento, então eles ficaram totalmente perdidos. Então, assim, realmente, cara, 100%, te agradeço demais aí pelas dicas.